Oi, tá vendo aqui? Só... Será que eu vejo por aqui também? É. Já tá ao vivo? Já. Vamos esperar as pessoas entrando. Esperar, né? As pessoas irem entrando. Oi, Suzy. Vamos ver quem Oi, vai Suzy, entrar. tudo bem? Minha estreia, gente. Tô super nervosa. Ah, a gente pode ir esperando Vamos esperar um o pouquinho. pessoal ir chegando. Cadê o Luiz? Já entrou? Será? Não, acho que o Luiz não entrou ainda. Você pode colocar um vibracal também. Tá. Esperar mais um pouco, o pessoal chegar. Vou assinar pra Suzy. Bom, a gente pode ir começando, né? As pessoas Sim. vão entrando e a gente pode começar já a falar alguma coisa, né? Sim, então, pra Suzy que tá, agora tem mais uma pessoa. Oi. Oi. Ah, é a Suzy mesmo. Suzy, vamos fazer É que a aos live, poucos eu e você. É que... Ah, eu acho que a Suzy, ela é parecida, tipo, com a gente. Porque a gente é pontual. A gente gosta de começar no horário, né? Aí a gente convida e chama as pessoas. Aí eu acho que às vezes tem aquela coisa, sabe, que é meio cultural isso no Brasil, né? Ah, tá marcado para 7h30, mas deixa eu chegar uns 5 minutinhos depois, sempre atrasa um pouquinho. Ei, já tô vendo um monte de gente chegando aí. Oi? Oi, pessoal aí. Oi. Ah, o Luiz entrou, legal. Então o Luiz já tá por aí. Então, Oi. aí a gente já sabe que ele Vamos tá aí. mais um minutinho pra gente ver se entra mais um pouquinho de gente, né? Eu tô aqui meio tensa, sabe? Não, é tranquilo. meio nervosa. Reestreia do canal. A pessoa é mó comunicadora aí. Reestreia do canal Impalavrável. Hoje é um dia importante, né? Hoje é um dia, dia 11 de junho, né? De 2020. É um dia importante pra gente comemorar e ficar marcado como, vamos dizer assim, um recomeço, né? Uma estreia, reestreia. Sim. Né? Sim. Então, o canal Impalavrável, na verdade, ele nasceu em 2013. Aí ele acabou mudando de nome um tempo, né? E a gente retornou para o nome original, que é muito mais original, Impalavrável. Ah, sim. Né? Não tem nada que defina. E para que serve o canal? O canal é o seguinte, ele foi criado para contar história. Então, quando conta uma história, seja de uma região, seja sobre política, seja sobre, enfim, sobre a humanidade em geral, mas baseado em fatos históricos, né? Sempre baseado em fatos históricos, sempre baseado na ciência. E a gente vai retornar então, né, com os documentários que eu estava fazendo antes e hoje. Então, para mim, é um recomeço. E aí eu tô recomeçando com o canal Impalavrável e agora com a minha companheira, que é a Sandra. Ela também vai ajudar. Então, galera, a gente vai ter vídeos da Sandra, vai ter vídeos meus e vai ter vídeos em conjuntos e vai continuar com os documentários que eu fazia antes, né? Vai retomar com isso. E documentários sobre temas diversos, né? Sobre todos os temas. Aliás, essa é uma coisa legal. Quem tiver
pode dar sugestão de temas, né? Temas variados, de todos os assuntos. Sim. E aí tem um assunto, né, que a gente está sempre falando, que é o que a gente está falando agora da política. Ó, eu tô me enrolando. Não, o tema é assim, o que Tô me há, enrolando. o que há hoje que a gente só vê na TV. Não, só tem 2 assuntos, gente, 2. A gente vai começar por um e depois a gente vai dar continuidade nos outros, né? São 2. Tá? Um deles, o outro a gente continua na outra live, né? A gente chama o povo para falar de Covid, Sim, essas sim, coisas, sim, né? sim. Que só fala disso. Ou Bolsonaro, né, gente? Olha, esse cara tá mais famoso do que, enfim. Mas a gente não Não vai vai falar falar do dele, Bolsonaro, não não é é dele dele. que a gente quer falar. Mas ele inspirou a gente a falar Com desse certeza. tema que a gente escolheu Com certeza. hoje. O Foi uma nosso inspiração. momento político hoje inspirou essa live do canal. Mas a gente vai falar o que é realmente, né, que está acontecendo. Na minha visão de mundo, na minha visão de pessoa, a gente está avançando a passos largos para o fascismo. A gente está num momento de muita dificuldade, muita desinformação. E como o canal Impalavrável ele é para isso, para mostrar o que é história, eu convidei uma pessoa especialista no tema, né? O meu convidado, ele é um amigo de muitos anos, é um cara muito legal, meu irmãozão mesmo de caminhada no teatro, na política aqui de Osasco, e ele é historiador e ele vai falar pra gente, e a gente vai conversar com ele, né, sobre o que é fascismo. E aí, gostou do tema, Sandroca? O tema é um tema atual, né? Quer dizer, vamos entender. A Sandra vai me ajudar a aqui. tendência, né? Porque assim, o que é o fascismo e o que isso tem a ver com atualidade, né? Quer dizer, vamos entender um pouco o contexto histórico atual que a gente está vivendo no Brasil, né? Vamos tentar chamar ele? Vamos. Então vamos chamar o mestre aí, vai. Luiz Hassel. Cadê o Luiz? Agora tem que esperar ele, vamos chamar ele. Cadê você, Luiz? Ele tá aqui? Vamos ver se ele aceita nosso link e já entra na nossa live. Ai, pessoal, vai chamando outras pessoas. Vai convidando, que é a nossa primeira. Vamos ver se a gente mostra. Será que ele entrou? Tá entrando, vamos ver. Estamos aguardando. Está aguardando o Luiz. Então. Ô, Luiz, cadê você? Já? Você já tá aí? E por que que a gente não consegue te... Fixar, né? Não. Aqui tá aguardando ele. Já solicitei. Não, ele solicitou? Ele solicitou, vai lá. Gente, estamos aqui tentando, né? Porque também é tudo de primeira viagem aqui, sabe? Eu acho que agora entrou. Peraí. Agora sim! Oi! Você consegue virar o celular? Vira o celular assim. É isso? Ao contrário. Isso, mas o do outro. Aí. Luiz, muito bem-vindo ao canal Impalavrável. Peraí, deu uma travada aí. Vamos esperar. Luiz, travou. Vou esperar conectar de novo aí. O que será que foi? Ele Coisas caiu. de internet. Caiu. Acho que ele caiu. Vamos chamar ele de novo. Não. Caiu. Não. Cadê, Lu? Ele saiu, ele vai entrar de novo. Mas isso é bom, a gente tá com mais pessoas aí na live. Chama na Camila. Vamos ver se a Camila... Camila enviou uma solicitação, isso? Põe a Camila. Aceita a Camila.
Vamos ver se entra. Estamos aguardando. Agora sim, vamos ver. Isso! Estou pegando Oi, celular Camila! Camila. Oi, gente, Desculpa, beleza? tudo bem? Tudo Tudo bem, bom? seja muito bem-vindo, Lu. Eu agradeço demais o convite. E fico boa sorte aí por Ipalavrável, que é realmente um título, nome de um canal muito bacana, assim, muito legal. Muito, Começando né? com um Que tema bom. bem pesado, né? Oi? E começando com um Começamos com tema o bem tema importante e pesado. muito, muito. Eu só vou pedir licença, a gente está com a preocupação de fazer uma audiodescrição antes, para quem tem alguma dificuldade de visão, alguma coisa, né, para as pessoas. Ai, que legal. Né? Então, eu sou um cara de ascendência indígena, tenho uma aparência indígena, cabelos não muito longos, mas também não são curtos, com muitos fios brancos, uma barba também já esbranquiçada. Eu estou usando uma blusa de lã azul, em duas tonalidades de azul. Ao fundo e ao meu lado tem muitos livros, e lá no fundo tem um pedacinho de uma bandeira de Cuba aparecendo atrás de algumas coisas em cima da estante. É isso. Que bacana isso, que legal, gostei. Bom, nós somos, eu sou a Ana e eu sou branca, cabelos curtos, atrás de mim tem uma parede com um quadro e do meu lado está a Sandra que vai se apresentar. Eu estou usando uma camiseta preta. Oi, eu sou a Sandra, eu sou branca, tenho cabelos longos, sou descendente de índio também e de italiano. Vou olhar com essa cara para ela de Viu? italiano, não acredito. Sim, a minha ascendência por parte de mãe, eu sou bisneta de índio e sou neta de italiano, por isso meu sobrenome é Bruni. E estou usando uma camiseta preta e ao fundo a gente tem uma parede branca. Então, Legal. apresentados todos, e a gente vai começar com um tema mega importante, que é o que a gente está passando hoje. Como eu falei há minutos atrás, eu acredito, na minha visão de mundo, na minha percepção, a gente está avançando, Luiz, para um fascismo a passos largos. Não é que a gente está assim, não, a gente está a passos largos. Essa é a minha concepção nesse momento. E aí eu queria que você começasse do início. O que é fascismo? Bom, então assim, o fascismo... Se apresenta, né? Luiz é historiador, gente. Tá. Então o Luiz vai saber falar direitinho. Meu nome é Luiz Keck, é o meu apelido aí nas atividades políticas e nas atividades artísticas é Luiz Rassel. Eu sou historiador de formação e fiz mestrado e agora faço doutorado. Atualmente, doutorado, eu estou estudando justamente o que é o fascismo no Brasil atualmente, né? Principalmente pelos seus aspectos culturais. Quer dizer, o que tem na cultura brasileira e nos trouxe ao fascismo, e também fazendo uma discussão sobre a teoria do fascismo, que a gente vai conversando, é uma teoria ainda não acabada, né? Então tem gente que acha que não é, tem gente que acha que é, eu estou entre os que acreditam que seja. Mas eu também trabalho com teatro, né? Meu trabalho, eu sou dramaturgo e diretor teatral. Então eu faço esses dois, transitando nessas duas áreas. E o fascismo, bom, o fascismo, assim, ele é uma característica muito própria do capitalismo, sobretudo da fase que a gente vive do capitalismo, que é uma fase que é chamada de imperialismo, que surge no finalzinho do século XIX. A primeira manifestação imperialista foi uma guerra, que foi uma guerra hispano-americana, como ela é chamada, que foi em 1898, que foi uma guerra entre Estados Unidos e Espanha pelas suas colônias. Então, foi o primeiro momento que as grandes potências que estavam disputando os territórios se confrontaram. Depois delas vieram muitas outras guerras. As duas mais conhecidas é a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, mas aconteceram muitas outras guerras. E, na verdade, todas as guerras que têm existido desde então são guerras imperialistas, todas. Pois bem, o imperialismo, para ele se afirmar, ele precisa de algumas condições políticas e econômicas muito importantes, que mantém as pessoas sempre no limite do medo. Então, a gente tem medo de perder o emprego, tem medo de ficar doente, não poder trabalhar, a gente tem medo de não conseguir pagar a escola do filho, enfim. O medo faz parte constante da vida das pessoas. Então, o que acontece? Em alguns momentos,
de crise política e crise econômica muito séria. Nem a direita e nem a esquerda conseguem dar conta das crises, que são crises sempre de disputa imperialista, sempre. Então, se a gente lembrar bem, o nosso fascismo começa no momento em que... Qual foi o primeiro movimento desse tabuleiro fascista? Foi a derrubada da Dilma. Né? Quer dizer, foi o primeiro... Já vinha acontecendo coisas antes, mas esse foi o primeiro evento mais marcante. Por que derrubaram a Dilma? Porque havia interesses capitalistas estrangeiros no Brasil. Se vocês lembrarem bem um pouco, um ano e meio antes da Dilma cair, se descobriu que os Estados Unidos estavam espionando o e-mail da Dilma, atrás do petróleo. Então, tudo isso é interesse imperialista. Nessa disputa imperialista, pode-se criar uma crise política muito forte e uma crise econômica. E aí nenhum dos lados dá conta dessa crise. Nem a burguesia consegue dar conta da crise e nem a esquerda consegue dar conta da crise. E aí o que emerge? Emerge uma classe que é pouco discutida, que é a classe média. A classe média emerge, só que ela emerge com o seu discurso. E o discurso da classe média é um pouco de tudo, é uma miscelânea. É um discurso que eu posso dizer assim, ó, eu amo tanto a vida que eu não quero que ninguém faça aborto, mas bandido bom é bandido morto. Você fala, é um contrassenso isso, né? Como é que alguém que defende que bandido bom é bandido morto é uma pessoa contra aborto? Mas a classe média, parte dela tem esse discurso que é muito estranho, é uma mistura de muita coisa. Essa classe, no meio de crise, ela emerge como sujeito político e apresenta as soluções para a crise. Então, é um discurso de classe média que ascende no momento de crise, pondo um discurso para resolver o problema da crise para todo mundo. Só que, normalmente, ela vai fazer isso de uma forma extremamente autoritária, extremamente violenta. E aí que a gente está num país como é hoje, assim, o que a gente tem é um governo truculento. E aí não é que a gente está caminhando ao fascismo, a gente já está no fascismo. É que o fascismo ele tem várias etapas, ele é um processo, ele vai se construindo. Quando o Mussolini assumiu o governo da Itália, ele assumiu em 23, mas só em 25 ele conseguiu colocar um corpo, uma constituição fascista, de fato. Porque você tem que ir ganhando terreno, você ganhou o governo, aí você tem que ganhar terreno, né? Calar o Congresso, calar a Suprema Corte, então você vai disputando internamente, então aí já está no fascismo, talvez ainda não no seu imediato. Então, resumindo, o fascismo é a manipulação do medo das pessoas a partir de uma ideologia da classe média durante momentos de crise. E isso leva a uma ditadura. Aí você pode perguntar assim, mas qual a diferença do fascismo para uma ditadura militar? A diferença é o seguinte, a ditadura militar, para ela conseguir se efetivar, ela precisa que o povo não se manifeste. A ditadura militar, ela governa por meio do seu aparato, pelo Estado, né? Então o povo fica em casa. O fascismo, não. O fascismo, para ele vingar, ele precisa mobilizar as pessoas, ele precisa convencer as pessoas de que ele está certo e pôr as pessoas na rua, que é o que o Bolsonaro faz. O Bolsonaro põe todo mundo na rua, porque a única forma que o Bolsonaro tem de pressionar o Congresso, ou pressionar as pessoas, pressionar a imprensa e por aí vai, é colocando as pessoas na rua. Por isso que o Bolsonaro toda hora está querendo falar diretamente com o povo. Então ele não quer falar com as organizações de trabalhadores, com os sindicatos, com as instituições, não. Ele quer falar direto com o povo, com esse povo que acredita nele. Então ele coloca todas as instituições contra a parede. Ou vocês fazem o que eu quero, ou eu ponho o povo contra vocês. Então o fascismo é muito mais perigoso, porque depois que o fascismo acaba, as pessoas que acreditaram nele continuam acreditando. Então a gente tem na Alemanha hoje sem número de pessoas que ainda defendem Hitler, ou pessoas que defendem Mussolini na Itália, ou Franco na Espanha. Então o fascismo é muito mais perigoso por causa disso, porque ele realmente convence as pessoas que ele está certo. Ô Lu, posso fazer uma pergunta? Pode fazer várias. Se a gente fosse fazer uma analogia, se a gente fosse fazer uma comparação, em que etapa nós estamos, em que etapa aqui, nessa política atual do Brasil, qual é a etapa do fascismo? Se você fosse me dar um exemplo com relação a Mussolini ou mesmo Hitler, em que etapa nós estamos?
Olha, quando eu falei em etapa, é bom a gente não imaginar que tem uma receita, né? Então é importante as pessoas não imaginarem que tem uma receita, uma regrinha que você vai seguir passo a passo. O bacana é a gente entender o seguinte: o estudo do fascismo, isso que eu apresentei para vocês como fascismo, é um modelo abstrato. Aí em cada experiência você vai ver como ela está acontecendo de verdade, né? Mas, enfim, se a gente for fazer uma comparação, eu acredito que a gente, mal e porcamente, a gente está assim. Se fosse na Alemanha, como é que o Hitler chegou ao poder? Todo mundo acha que o Hitler foi eleito, né? O Hitler não foi eleito. Nas eleições, no começo dos anos 30, ele ficou em segundo lugar, né? Ele perdeu para o Paul von Hindenburg, que era um herói da Primeira Guerra, já era uma pessoa idosa, né? Que ganhou as eleições no segundo turno. O Hitler ficou com 36,7%, 36,8% do voto. Mas os nazistas, aquelas que eu falei do povo na rua, os nazistas eram muito barulhentos e provocavam muitas arruaças, e o Hindenburg pensou o seguinte, ele e o grupo dele: vamos dar a chancelaria, né, colocar o Hitler como primeiro-ministro, e só que a gente põe ele como primeiro-ministro sem poderes. E aí a gente pacifica os fascistas, né, os nazistas. E aí o Hitler assume a chancelaria, só que em pouco tempo ele vai tremando, ele vai aumentando os seus poderes. Logo depois, um ano e pouco depois, tem o incêndio do Reichstag, que é o parlamento, e que ele atribuiu aos comunistas, e colocou uma legislação de guerra, assumindo todos os poderes, e logo depois o Hindenburg, que já era um senhor, uma pessoa muito idosa, acaba morrendo, e o Hitler, então, ele assume a chefia de Estado e a chefia de governo, né, que o parlamentarismo é separado. Então, eu acho que a gente está nesse período, se fosse comparar com o Hitler, entre o momento que Hitler assume a chancelaria e o momento que ele vai disputando o poder interno. Né? E ele vai tentando comer o poder interno até conseguir se prevalecer. Então, eu acho que o Bolsonaro ele ainda não tem plenos poderes no Brasil. Mas se a gente parar para pensar que no Rio de Janeiro começou um processo de impeachment do Witzel, e a gente está muito ferrado, porque a gente só tem fascista em qualquer lugar. Né? Então, você fala assim, nossa, a gente vai lamentar o Witzel, né? Não é isso, mas emergiram muitas figuras fascistas no nosso momento, né? Porque são pessoas que estão disputando quem que vai ser líder. Fazendo mais uma comparaçãozinha, o Hitler ele começou a sua trajetória antes de se tornar primeiro-ministro. Gente, eu falo muito, se eu começar a falar muito, vocês me interrompam, tá? O Hitler, o que aconteceu com ele foi o seguinte: quando acabou a Primeira Guerra, ele era um cabo da Alemanha, ele volta para a Alemanha está numa disputa entre os nacionalistas e os comunistas para ver quem fica com o poder, e o Hitler ele consegue um emprego na polícia. O Hitler vai ser olheiro dos movimentos políticos da cidade, em Berlim. E aí ele vai acompanhar um movimento de um partido, que é o partido que ele vai entrar e vai tomar, né, que é o Partido Nazista. Pois bem, quando ele entra nisso, ele conhece um pessoal ali, né, que tem algumas milícias. Olha só com as palavras, né, no som familiares, né? Quem que eram essas milícias? Né? Muito parecido. Quem que eram essas milícias? Eram soldados da Primeira Guerra Mundial, alemães, que voltavam para casa, só que a desmobilização do exército não foi feita. Então, assim, não teve o lance de reagrupar os soldados alemães, então coloca aqui as armas, voltem para casa, boa sorte, obrigado e tal. Não, as pessoas voltavam para casa assim, trazendo uma pistola, uma espingarda, um tanque de guerra. As pessoas só voltavam para casa com a arma que tinha. E elas formavam milícias na Alemanha, que chamavam Freikorps. Então, você tinha vários grupos paramilitares armados, e tinha um cara chamado Ernest Röhm, que era o líder de uma dessas Freikorps e vira parceiro do Hitler. E aí eles começam a construir tudo junto. Só que aí, olha que interessante, o Ernest Röhm, ele vai crescendo junto com o Hitler. Tem uma hora que o Hitler falou assim, olha, não dá para ter a gente disputando entre nós. E aí o Hitler promove uma ação que ficou conhecida como a Noite das Adagas Longas, que foi o pessoal, essa Freikorps do Ernest Röhm chamava FS, e o Hitler montou uma outra milícia chamada, o Ernest Röhm era líder da FA, o Hitler montou outra chamada SF. Nessa Noite das Adagas Longas, todos os soldados da SS saem matando os soldados da milícia da SA. Prende o Ernest Röhm, coloca ele numa cela e fala assim, olha, tá aqui uma pistola, se mata, a gente se mata você, ele acaba sendo morto. Por que eu estou falando isso?
Porque tem uma disputa entre as lideranças fascistas. E o que a gente está vendo no Brasil é isso. Né? Então, agora no Rio de Janeiro, existe um pedido de impeachment do Witzel, que é um cara que está se batendo contra o Bolsonaro, que se elegeu a partir do bolsonarismo, porque o Bolsonaro ele tem capilarizado os seus seguidores nas assembleias estaduais e nas câmaras municipais. E ele está usando esse instrumento para ganhar plenos poderes, para eliminar os seus concorrentes, como ele fez com o Moro. E assim por diante. Pegando assim um pouco, né, do que você está falando, assim, no contexto da história, né, desde a época lá da Itália, onde começou, né, e hoje a gente faz aí um paralelo Hitler, Mussolini, esse pessoal aí, a gente vê uma familiaridade muito grande, né, porque eles eram excelentes comunicadores, eles promoviam assim uma empatia muito grande, né, popular, eles eram muito populares, porque eles tinham uma comunicação que tinha um contexto assim subliminar, e o Bolsonaro meio que segue essa linha. Ele consegue atingir a massa, ele tem uma comunicação muito direta, ele sabe muito bem com quem ele está falando, para quem ele está falando, ele tem essa linguagem ali, ele coloca o pessoal ali, né, onde quando ele chega de manhã, ele se comunica, né, ele tem uma comunicação muito precisa, e assim, ele é muito bem articulado. Então, tudo que ele faz, né, até esse jeito que as pessoas acham que ele é meio estrambelhado, não, tudo isso é estudado, é uma forma é um comportamento que traz empatia, popularidade, cada gesto, cada frase, tudo é estratégico, né? Então, é uma forma assim, muito, muito devagarinho que ele vai colocando na mente das pessoas, as pessoas vão agregando a essa comunicação, e esses grandes movimentos, né, como aconteceu na Itália, depois o nazismo na Alemanha, sempre eles surgiram de crises, né? Como você disse, aqui no Brasil, coincidentemente, a gente está vivendo uma crise de sanitária, né, de saúde pública, e é nesse momento em que ele é capaz de articular politicamente, vetar, fazer um monte criar situações que dificultam, né, a articulação entre os governos, né? Os governadores ficam meio que à deriva, eles estão brigando muito, né? Até no Rio de Janeiro, né? O prefeito brigando com o governador também, eles não se entendendo, né? Então, ao meio de uma crise, o presidente ainda ele se sai muito bem e divide a população, né? A gente vê hoje o Brasil dividido. Quando ele foi eleito, o Brasil estava dividido, né? E o Brasil permanece dividido. Parece que ele tem uma facilidade enorme de desagregar, né? De dividir mesmo a nação, e é o que está acontecendo ainda hoje, né? Bom, eu acho o seguinte, Caiu? Tá aparecendo uma ligação aqui, eu tive que apertar o botão. Vocês estão me ouvindo? Porque deu uma travada, então, né? Sim. Bom, eu acho assim, a gente tem errado muito, quando eu falo a gente, a esquerda, quem é progressista, quem é democrático, enfim, porque a gente fica muito horrorizado com as coisas que o Bolsonaro fala e faz, né? Porque a gente fica achando que ele está errado, que ele é um idiota, que ele é burro. O Bolsonaro é um gênio. O Bolsonaro é um gênio. Porque ninguém fica 28 anos no Congresso sendo estúpido. E ninguém se elege presidente da República também sendo estúpido. Então ele sabe muito bem o que faz. Ele também não foi eleito apenas com a questão do WhatsApp, como as pessoas pensam, embora isso tenha sido muito importante. Bolsonaro, ele sabe para que ele está falando, ele fez uma base de política muito bem articulada, muito bem pensada, para discutir com o público, para dialogar, para dialogar com um público muito específico. Esse público muito específico é justamente essa camada da classe média, mais parte da classe trabalhadora que compra essa ideia da classe média, então tem o papel da classe trabalhadora que acompanha a classe média, e ele vai falar sempre com ela. E esse discurso, os fascistas têm uma característica muito importante da gente entender, que é o discurso da morte. O que é o discurso da morte? Eu vou até as últimas consequências.
e eu provo que eu vou até as últimas consequências porque eu posso ir até o limite da morte. Então você cria um discurso heróico, você cria um discurso de um salvador da pátria, que lamentavelmente é o discurso que está no Brasil desde sempre, inclusive com os governos do PT. Se a gente lembrar bem, o Lula falava muito de ser o herói, né? Para jogar aí uma pimenta aí, né? Já que você falou assim, ele virou herói. Você acha que aquele atentado da faca foi verdadeiro ou foi para ele virar um Marte mesmo? E ali já começava esse processinho aí de... Eu creio que foi verdadeiro. Eu creio que foi verdadeiro, porque eu não sei se toda a equipe médica mentiria a respeito, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que não seria... Não importa muito se foi verdadeiro ou não. O que importa é o efeito que ele teve, deu certo. Né? Deu certo. Sendo verdadeiro ou não, ele deu certo, é isso que importa. Enfim, e aí esse discurso de vida e morte que está nos fascistas é o discurso que está no Bolsonaro. E convence as pessoas. Isso é o tema que eu estou estudando, uma das questões que eu pego no doutorado, que é assim, a cultura brasileira é uma cultura muito patriarcal. E o patriarcado, ele é muito amplo, muito mais amplo e muito mais profundo do que a gente imagina. Uma das questões dessa amplitude, né, que a gente pega na amplitude do patriarcado, é justamente a figura de um pai mítico, de um pai heróico, de alguém que nos salva quando a gente precisa. A gente é um país, assim, eu não estou falando da religião nem da religiosidade de ninguém, mas a gente é um país eminentemente cristão, que também é uma religião muito patriarcal, porque tem essa coisa do pai, né, da figura que vai nos proteger. E o que eu acho que se Cristo existiu, ele nem estava querendo criar esse mito em torno dele, né? Mas, enfim, então essa questão do patriarcado, da necessidade de um pai mítico, de um pai heróico, né, de um pai ancestral, amarra muito as pessoas, porque assim, volto a dizer, imagina aquela pessoa com medo constante de viver, aquela pessoa que está sempre agoniada com sua vida, aparece um pai que está disposto a colocar um revólver no cinto para proteger seus filhos. Então, isso é muito valorizado, né? Então, quando você vê o Bolsonaro fazendo o que faz para proteger os filhos, os bolsonaristas adoram, porque, nossa, olha, é um pai de verdade. É um pai que vai contra tudo e contra todos. Eu quero ser filho desse cara também. E aí você cria essa projeção do Bolsonaro desse grande herói. E essa cultura da morte, ela é muito interessante, porque quando a gente pega a questão do Covid, né, da crise sanitária, para o Bolsonaro, ela não é uma crise sanitária. Ela é só mais uma guerra. Se o fascismo também é a cultura da morte, ele é a cultura da guerra. É só mais uma guerra, em que cada brasileiro, como bom soldado, tem que se colocar para morrer. Se a gente lembrar, na época do Mandetta, a gente acaba ficando uma coisa que todo mundo que não parece Bolsonaro, pra gente parece bacana, né? Mas o Mandetta também é um cara de extrema direita, que levantou a plaquinha do Fora Querida, né? Lembra disso? Fora Querida, e vamos acabar com o SUS. E exatamente. Depois que ele virou defensor do SUS. Né? Então, assim, o Bolsonaro, o Mandetta, a forma como eles resolveram lidar com o Covid é uma forma fascista, porque não teve testagem em massa, não teve busca ativa por assintomáticos ou pré-sintomáticos, só teve o seguinte, deixa espalhar, faz aí a imunização de rebanho, né? Acho horrível, a imunização coletiva, que eu acho estranho esse nome, né? E vamos só cuidar para ter leito para todo mundo. Que é o que se faz uma guerra. Eu ponho um soldado para lutar e garanto que se o cara perde um braço, uma perna, o cara vai ter um hospital de campanha. A gente até usa muito esse termo militar, hospital de campanha. Isso é uma forma fascista. A única diferença entre o Mandetta e o Bolsonaro é que o Mandetta floreava ali o discurso dele e o Bolsonaro é direto e reto, é guerra, gente. Vamos morrer, vai imunizar e vamos continuar construindo o Brasil. Só que o público do Bolsonaro adora ouvir isso. Porque, olha, esse é o capitão que a gente precisa, esse é o pai que a gente precisa. Eu vou me sacrificar por esse cara. Então, o Bolsonaro, ele não está falando com o Brasil. O Bolsonaro não tenta convencer os brasileiros a acompanhá-lo. O Bolsonaro fala para os deles. E é muito interessante. Cada vez que ele dá uma rusga, o Bolsonaro perde um pouquinho, mas logo depois ele recupera os 30 e poucos por cento que ele sempre teve. Aí, não é uma coincidência, vamos lembrar que o Hitler teve 36% de votos.
Ele precisou de 36% de pessoas para conseguir o poder na Alemanha. Não precisa conseguir a maioria, mas você consegue garantir esse grupo fiel e disposto a tudo. Então, é com essas pessoas que o Bolsonaro dialoga. Agora, o que é importante também a gente destacar é que a gente tem um mito assim, de achar que o Bolsonaro foi eleito pelas redes sociais, né? Na verdade, o Bolsonaro, 1 ano e meio antes da campanha eleitoral, ele estava viajando o Brasil já, montando uma rede muito capilarizada com lideranças locais, com líderes neopentecostais. Então, se vocês procurarem isso daqui, vocês vão ver que ele já estava viajando, capilarizando, e aí, quando ele mostrou um poder, né, de influência muito grande, a grande burguesia veio financiá-lo com a questão do WhatsApp. Eu tenho uma conhecida que tem um irmão que é bolsonarista, e eu lembro que na época da eleição ele falava assim, olha que legal, o Bolsonaro fala com a gente no grupo do WhatsApp. Aí mostrava lá o áudio, o Bolsonaro falando, vocês do grupo tal. E depois se descobriu que o Bolsonaro tinha dubladores, né? O Bolsonaro tinha pessoas que imitavam a voz dele para falar com os grupos e as pessoas acharem que o Bolsonaro estava olhando todos os grupos pelo menos uma vez por semana, né? Mas é isso, então a gente está vivendo esse momento muito sério porque as pessoas realmente estão no entorno dele. Eu respondi a pergunta, eu achei que eu enrolei pra caramba nessa resposta. Me respondeu. Aí eu vou fazer uma outra, ver o que você fala, né? Então, assim, se ele está encarando como uma guerra, isso pode ser benéfico. O resultado da pandemia, não importa quantas pessoas venham a óbito, né? Ou enfim, que aconteça, acaba que que é uma guerra em que pode ser melhor ainda para a popularidade dele. Sim, vai ser. Assim, eu tenho plena certeza que vai ser, porque assim, se a ciência está certa, ou assim, eu não sou da área médica, evidentemente, mas se aquilo que a gente lê, de que, olha, depois de 70% das pessoas imunizadas, existe a chance do vírus já circular menos, e em algum momento vai ter uma vacina, não vai morrer todo o Brasil. Então ele vai poder dizer, viu, vencemos o Covid. Vamos lamentar os tantos que morreram, vamos fazer um monumento, sei lá, foram soldados valorosos, mas vencemos. Então, sim, eu acho que o Covid, e ele não está preocupado com as famílias, com as pessoas, ele não está preocupado que vidas que poderiam ter sido longas e produtivas tenham morrido, porque são só soldados para ele, né? Então, a gente tem que se preparar, porque ele vai colher louros dessa crise sanitária que a gente está vivendo. Tem uma questão que sabida aí por todos na fase, né, do Hitler, que é essa questão da segregação, né, dos diferentes. E tem uma coisa que aconteceu comigo que foi na época do meu tratamento, e eu estava sem cabelo e eu peguei um ônibus de manhã, e faltava uma semana para o Bolsonaro ganhar a eleição, no segundo turno. E eu estava indo para o meu tratamento, né, sem cabelo, entrei no ônibus e não tinha lugar para sentar. E aí uma pessoa me cedeu o lugar. Quando eu sentei, o rapaz que estava atrás com a esposa, namorada, enfim, não sei quem, ele começou a me insultar e dizer, olha, quando o Bolsonaro ganhar essa semana, aí eu vou poder, esse tipo de gente, igual essa mulher que está sentada aí na frente, vai acabar. Ele me associou a uma pessoa lésbica, a uma mulher lésbica, porque eu estava com o cabelo muito pequenininho, né? Praticamente careca ainda. E aí ele começou a me insultar assim enormemente, até o ponto dele dizer assim, semana que vem Bolsonaro vai ganhar, eu vou poder pegar uma arma e a gente vai dar um tiro na cabeça de gente igual a você. É lógico que na hora eu me incomodei, enfim, mas eu consegui ali mediar. Mas o que eu estou usando esse exemplo para te dizer assim, para te perguntar o seguinte, né? O quanto você acha que o ódio pelo diferente vai crescer com a popularidade do Bolsonaro? Apesar de todo mundo hoje em dia, né, ser bem diferente da época lá do nazismo, as pessoas terem aí toda essa gama de comunicação, todos os canais abertos, as pessoas terem as vidas mais livres e a cabeça mais
frente, uma cabeça mais liberal. O quanto, mesmo assim, o quanto esse ódio ao diferente vai crescer com essa popularidade depois dessa pandemia? Eu acho que o ódio não vai crescer. Ele sempre foi grande. O que acontece é que o ódio estava guardado. Ele estava num ambiente que não era possível apresentá-lo, colocá-lo publicamente. O ódio sempre existiu. Tem um texto muito legal do Bauman, num livro, se eu não me engano, se chama Modernidade, mas depois eu posso conferir para vocês, né? E o Bauman, ele tem um dos capítulos, ele aborda a situação dos judeus antes da ascensão do Hitler, né? Dos judeus na Alemanha. Então, os judeus da Alemanha, eles eram tão já incorporados à cultura alemã que quase não eram vistos como judeus. Né? Assim, tipo, são alemães, com algumas práticas específicas, religiosas, mas eram alemães, né? Boa parte dos grandes intelectuais alemães e artistas eram de origem judaica, enfim. Então, os judeus já nem se sentiam mais tão menos alemão. Os judeus já se sentiam um alemão incorporado, um alemão que é judeu. Quando quando o Hitler começa a surgir como figura e coloca o antissemitismo na mesa, né? Esse ódio contra os judeus, que todo mundo achou que já não existia mais, se colocou. E aí os judeus perguntavam, de onde veio esse ódio? E, na verdade, o que se percebeu é o seguinte, o ódio sempre esteve lá. E o judeu sempre ficou numa situação, numa condição, que ele é e não é alemão. É uma situação meio em suspenso, uma situação meio mal resolvida. Mas que em tempos em que não posso expressar esse ódio, fica lá latente. Na hora que existe uma situação em que o ódio está colocado, o que o fascismo faz é colocar o ódio como instituição política. E que o ódio está colocado como instituição política, eu posso colocar o ódio para fora. O que significa ser político? É estar na esfera do público, estar na esfera do debate, não estar mais só trancado em casa. Então, acho que o ódio não cresceu. O ódio sempre esteve aí. Porque as comunidades que não correspondem aos interesses, a uma norma, elas são o outro. E quando eu tenho uma crise, eu preciso acusar alguém. Então, quem que eu vou acusar? Quem está fora da norma. Esse é o grande problema. Por isso que eu acredito que alguns mitos que a gente vai ter que colocar para fora para sempre das nossas vidas é o mito de uma democracia segura sempre, o mito de que somos todos iguais e a gente não tem diferenças entre nós. Não somos iguais, não temos diferença entre nós. Essa semana eu fiz uma live e a gente comentou sobre aquele deputado que está sempre com o Bolsonaro, né, o Hélio Negrão, né, se não me engano o nome. A gente tem que entender o seguinte, que nem todo fascismo é necessariamente racista, como era o nazismo, por exemplo. Né? O nazismo ele tem uma questão racial e antissemita muito forte. Mas o fascismo sempre tem um modelo social aceitável. O Hélio Negrão, por exemplo, por que ele é aceitável? Porque ele não é o negro da periferia. Ele não é o negro que ouve funk. Ele não é o negro que está querendo discutir negritude. Ele é o negro ajustado a um desenho social branco. O Bolsonaro, ele nunca falou assim, eu quero matar a comunidade LGBT. Ele fala assim, não, você pode fazer o que você quiser, desde que seja dentro da sua casa. Isso é muito... Porque pega a gente, né? Nossa, então ele não é tão machista, é só um pouco. Não, ele é machista. Você quer ser LGBT e quer estar no dia a dia, não seja assim fora da sua casa. Então, é um desenho social muito fechadinho e, no momento de crise, eu preciso saber quem acusar. É fundamental você ter um inimigo para criar uma identidade. Quando você quer criar uma identidade, a melhor coisa que você tem que arranjar é o inimigo de todo mundo. Olha, aqueles são... Nós somos nós porque nós não somos aqueles. E aí fica muito fácil. Então, aí o Bolsonaro escolheu os inimigos deles, né? Comunidade LGBT, negros de periferia, comunista e socialista, e LGBT sempre esteve em toda a cartilha fascista, né? Mas aí ele vai escolhendo, os petistas, não sei o quê, e aí ele vai criando isso. Então, eu acho que esse ódio, ele não vai crescer, ele sempre esteve aí, e sempre foi grande. A nossa cultura é uma cultura em que é muito misturado o patrão e o empregado.
né? A gente acha que o patrão é amigo. Aí fala, nossa, o patrão é bacana, o patrão me ajuda. Eu morei numa casa de um senhor, acho que a Ana lembra quando eu comentava isso, né? Eu morei na casa. Ah, deu uma brecada, peraí. Acho que caiu a conexão. Caiu a conexão. Peraí que ele já volta, né? Acho que caiu, travou mesmo. Travou! Travou. Né? Então, Fala de novo, então, o que eu estava falando é o desde a seguinte, que a hora que nossa você cultura falou. brasileira... Oi? Acho que é a conexão dele. A sua conexão tá ruim a conexão. Tá caindo. Fala de novo, você morou na casa de alguém? Então, eu morei na casa de um senhor, né? E eu morava na edícula, né? Na casinha dos fundos. Então, eu conversava com ele todo dia. Ah, lembro. Lembra? Ele era um senhor muito conservador, lembro, né? E não sabia, não lembrava, ele não sabia das minhas inclinações políticas e tal. E ele falava para mim, ele falava assim, nossa, Luiz, eu era encarregado da fábrica que eu trabalhava lá né? Enfim, e o patrão gostava de mim, o patrão me dava presente no final do ano, né? Então a gente é dessa cultura em que o patrão pode ser amigo, em que o patrão nos dá presente. Então, a cultura popular brasileira, ou a cultura comum, né, que é um termo que eu estou usando no doutorado, ela é muito misturada com essa ideia do patrão presente. Isso é uma coisa que vem de muito tempo, muito antigo, essa coisa na Europa, na Idade Média, por exemplo, era comum o senhor feudal ter relações com a camponesa, com a colona, quando ela ia casar, então ele era o primeiro cara dela, para não saber se o filho que nasceu é dela ou não. Então, estava sempre meio dele ou não. Então, estava sempre meio grudado, né? Aqui no Brasil é comum os donos de fazenda ser padrinho dos filhos dos colonos. É uma forma de você manter tudo muito amarrado. Então, a gente acaba sendo uma cultura que a gente acaba dependendo muito mais as classes mais altas do que a nossa própria classe. A nossa classe trabalhadora, ela tem o grau de solidariedade entre nós é um grau de solidariedade muito pouco ainda. A gente não se percebe como uma classe em sentido pleno. Se eu for filosofar um pouco assim, eu não quero ficar falando muito filosofês, mas a gente tem muita consciência de classe em si, quer dizer, a gente sabe que a gente é classe trabalhadora, a gente sabe mas a gente não tem muita consciência de classe para si, uma consciência de classe que nos faz nos organizarmos, né, para a gente mudar a nossa realidade. Quando você pega o metrô, as pessoas sabem que o metrô é uma porcaria e sabem que a culpa é do governador. Então ela tem consciência de classe em si. Mas ela não sabe, ela não consegue perceber que ela tem que se organizar com todo mundo que está dentro do trem para derrubar o governador. Então ela não tem consciência de classe para si, né? Então a nossa sociedade é muito assim. Então a gente acaba reproduzindo muito discurso ultraconservador, ultra-reacionário das classes que nos oprimem. E aí você vai ter, por exemplo, gente que é menos negra reclamando de gente que é negra. Verdade. Então isso é muito complicado. A gente é o Brasil, por exemplo, eu lembro que há alguns anos a Globo tinha aquela coisa da Globeleza, né, daquela garota Globeleza. E eu lembro um ano que foi escolhida uma moça, eu não vou lembrar o nome, mas era uma moça que tinha os traços negros bem marcados, né? Com o lábio bem grosso, o nariz maior. E ela foi destruída pela internet, a Globo trocou a moça para colocar uma outra moça negra, com a pele mais clara, com o nariz fino, com o lábio fino. Então a gente é esse país ainda, que é extremamente racista, que é extremamente machista. Essas são as nossas raízes fascistas. Como eu falei, a gente tem um modelo do que é fascismo, mas tem que olhar o fascismo em cada sociedade, né, em cada território, para descobrir quais são as suas raízes locais. A nossa raiz local é uma sociedade extremamente colonial. Nós ainda somos um país colonial. Racista, patriarcal... Então, Luiz, assim, Oi. pegando isso que você falou, né, realmente o Brasil é um país novo, né, considerando o Brasil com outros países europeus e tudo, o Brasil só tem 500 anos, é um país realmente novo que traz ainda muitos resquícios da colônia, do Brasil colônia, né? Essa cultura ela é ainda muito estruturada, né, no Brasil. Mas assim, e a gente vê esse comportamento, né? As pessoas se sentem autorizadas, né, pelo presidente
a terem arma de fogo, enfim, a se tornarem mais ainda racistas, preconceituosos, diversas faces aí, Que né? é o ódio que estava lá Que é o ódio. guardado. Essas pessoas, elas hoje se sentem autorizadas porque o presidente, ele estimula isso, né? Que está dentro do que você está falando aí, do fascismo, né? E, assim, a gente está com pouco tempo, a nossa live está para acabar. Tá para acabar? Claro, nossa. E, assim, eu queria saber de você, né? Apesar do Brasil ser um país jovem, né? Que expectativa você traz para o nosso país? Que esperança é possível ainda a gente ter? Nós vamos ainda precisar de quantas décadas para que a gente possa caminhar? Eu sei que é muito lento, né? Mas você tem aí, você vê uma luz no fim do túnel, a gente tem que esperar novas eleições para presidente. Você acha que quando tiver novas eleições para presidente, ele vai ser reeleito? Ou você acha que é possível que a nação, que a população, depois dessa pandemia, que possa ir às ruas, que a população, o povo brasileiro vai acordar, vai se manifestar? Você acha? Há esperança? Eu acho que tem esperança, sim. Tem um ditado que fala assim, a gente tem que ser pessimista na análise e otimista na ação. Né? Então, assim, eu sou muito otimista. Eu acho que a gente só depende da gente para mudar o país. Agora, não acho que é as eleições. Eu acho que a gente está sem muitas alternativas para essas eleições presidenciais. A mídia está usando um recurso muito ruim com a gente, que é o seguinte. Foi a grande mídia que colocou o Bolsonaro lá, não sei se vocês lembram disso, e agora a grande mídia quer tirar o Bolsonaro de lá. Só que ela quer tirar o Bolsonaro de lá sem deixar que a gente radicalize as opiniões. E radicalizar não é no sentido... O que significa a palavra radical? Radical vem de raiz. A gente tem que ir na raiz das coisas para conseguir entendê-las e transformá-las. Né? Então, a imprensa não está... A imprensa quer colocar assim, gente, não queremos extremos. A gente não quer nem o extremo da direita. A mídia está agindo igual o Rodrigo Maia. Né? Exatamente. Vamos devagarzinho, vamos com calma. Vai tomar suas opções, Felipe Neto, Luciano Huck, né? E não está deixando a gente fazer uma discussão mais ampla. Eu acho que a única forma de vencer o fascismo, historicamente, ele só foi vencido de duas formas. Ou por meio de uma guerra, como foi o caso da Segunda Guerra Mundial, ou por meio da organização popular pela base. Então, assim, uma pessoa, um voto, não é democrático. Não dessa forma. A democracia vem a partir do momento das pessoas organizadas. Então, a gente precisa ter organização de tudo. Organização de mulheres, de LGBT, de negros, de mulheres negras, de mulheres asiáticas, de artistas, de pesquisadores. A gente precisa ter um monte de organizações, porque a construção da organização é uma construção coletiva. Vamos pegar a questão científica. O que é quando a gente fala OMS? São um monte de médicos e cientistas discutindo juntos, chegando a uma solução. As melhores soluções sempre vêm do debate coletivo e especializado. Então, a gente precisa ter muitas organizações de base que consigam se articular entre si para aí poder apresentar um projeto. O Brasil não tem um projeto. Por que o Bolsonaro está muito à frente? Porque ele tem um projeto de país, que é horroroso. Mas ele tem um projeto de país. A esquerda não tem um projeto de país. Qual que é o nosso projeto hoje? Qual a nossa proposta para o brasileiro? Vamos imaginar aquele brasileiro que trabalha para caramba, que não consegue, como a gente, ficar em casa para poder fazer a nossa proteção. Aquele cara que está pegando o trem, ou que nunca parou de pegar o trem lotado, o que a gente está oferecendo para ele? Então, a gente precisa ter um projeto de país que seja construído a partir da organização das pessoas e que possa oferecer para ele uma proposta. Assim, olha, gente, o nosso caminho é esse. Eu acredito que essa proposta tem que ser de um país soberano. Lembra que eu falei que o fascismo vem a partir das crises imperialistas? Tem que ser um país que rompa com o imperialismo. A gente é um país grande, que tem vários tipos de solo, de clima. A gente é um país que pode ter o suficiente de muita coisa. Então, a gente precisa ter um projeto soberano do país, inclusivo, e que respeite, inclusive, os conservadores dentro do seu espaço. Olha, você quer ser conservador? Seja. Mas você tem que entender que a esfera pública é outra. Eu acho que isso é possível, mas precisa do engajamento das pessoas. Isso que vocês estão fazendo, fazer live para discutir as questões que vocês estão discutindo, ou isso que a gente está falando hoje, é fundamental. Então, o melhor recado que as pessoas possam vir é: organizem-se, façam suas associações de bairro, façam suas associações de profissionais,
suas associações de condição de vida, de orientação sexual, e vamos construir coletivamente um outro país. É isso aí. É, Então, isso então é, tem acho esperança. A acho que gente tem tem que esperar. esperança. Tem. Tem esperança. Tem esperança. Eu acho que o canal tá para terminar mesmo, né? O canal ele está aberto a isso, tá? Assim, se alguém quiser comentar alguma coisa, colocar lá depois, a gente e abrir outras discussões, eu super topo, você também, né? Claro. E assim, eu espero que você, Luiz, venha outras e outras e outras vezes para a gente abrir esse Falar de debate. vários assuntos, né? Porque é necessário. Assim, a gente falou tão pouquinho, foi tão pouquinho o tempo para falar de um assunto tão profundo que é o fascismo. E de quantas, né, faces que tem isso e que a gente nem percebe. E que não só está no social, mas dentro de cada um de nós, né? Eu me peguei, olha que coisinha, foi uma coisa assim, eu me peguei lá fazendo máscaras hoje para entregar, e aí eu percebi, mas essa aqui é masculina, essa aqui é feminina, essa aqui não combina com uma pessoa de tal idade, essa aqui. Aí, de repente, me veio assim, opa, peraí, parou, né? Quem é você para determinar o que é de uma pessoa, o gosto de outra pessoa? Não é verdade? E aí, então, se baseando nisso, que é uma coisa idiota, assim, bobinha, mas o quanto ainda existe, né, assim, enraizado na nossa cultura, assim, na nossa criação mesmo, desde pequeno, essa face também fascista, o quanto a gente também A gente traz isso arraigado na cultura. E o quanto a gente precisa aprender a desfazer isso para que a gente possa ter um mundo mais justo. Né? No mínimo, justo, equilibrado, né? Saudável. Equilibrado. Equânime. Equidade. Né? Exatamente. É isso. Eu quero super, assim, agradecer. A história, né? A história é uma coisa, assim, fantástica, porque a história, ela traz, né? Ela faz a gente lembrar a origem, né? Porque hoje o que a gente está vivendo são resquícios, né? Na verdade, né? Eu não acredito que vai ser possível instaurar uma ditadura, né? Isso é anticonstitucional. Eu tenho esperança que isso não vai acontecer. Eu acho que vai acontecer. Não vai. Ele está tentando, né? Ele vai aos pouquinhos com uma metodologia arbitrária, autoritária, mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Vai logo. Mas olha, esse canal é um canal de discussão e a gente vai discutir todos os temas. A gente quer que todo mundo coloque sua opinião, que dê, assim, né, fale de quais os temas que a gente podia estar trabalhando, falando, discutindo. A gente está querendo botar lenha na fogueira, querer a opinião das pessoas. É tipo uma enquete mesmo, a gente quer movimentar. Né? Aquilo que você falou, o que falta é uma sociedade organizada, né? A sociedade agora está desorganizada. E se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue bastante coisa, não é? Sim. Você acha que ele vai fechar o Congresso, Luiz? Não vai. Eu acho que não vão ele está usando. Mas ele está usando uma estratégia muito boa, ele está comprando o Congresso. Eu tenho. Ele está comprando. Gente, vai acabar aqui, já está sinalizando para a gente que deu. Super obrigada, Luiz, aí. Nossa, foi super bacana. A gente tem que repetir. Oi? Eu não ouvi o que ele falou, você ouviu? Não, eu agradeço todo mundo, e se alguém quiser me procurar depois, no Instagram, no Facebook, para fazer pergunta, fica à vontade. Tá ótimo. Deu para entender o que ele falou? Se alguém quiser buscar, né? Tá, então vai ficar o link, a gente vai subir esse vídeo para o YouTube, é o primeiro. E eu agradeço pra caramba a sua presença, agradeço todas as pessoas que entraram. E é isso, gente. Deixar a Sandra falar alguma coisa para encerrar. Eu falei. Valeu, obrigada. Valeu, gente. Vamos lá, todo mundo junto. Obrigadão, viu? Até mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, meu Deus. Será que você vai encerrar e depois ele pergunta?
Uhum.